Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestranda em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Especialista em Processo Civil pela Faculdade Autônoma de Direito, atualmente ocupa o cargo de Gerente Jurídica do IDEC. Com ela na mesa, Voltaire de Lima Moraes, senhora Bruna Ferreira e também senhor Bruno Nubens Miragem. Com a palavra, a presidente de mesa. Alô. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse congresso, que traz questões tão relevantes no direito e na política do consumidor. E essa mesa tratará de processos objetivos, que atualmente tem sido a tendência dos tribunais superiores de objetivar processos subjetivos, de objetivar conflitos de massa. É uma tendência que tem sido adotada pelo Conselho Nacional de Justiça em metas, tem sido adotado também pelo próprio STJ em recente lei de recursos repetitivos e demonstra também no projeto do Código de Processo Civil existe uma previsão de incidentes de coletivização, o que denota essa relevância dessa matéria. E atualmente é possível perceber em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de toda essa tendência que vem se apresentando, houve uma recente decisão que trouxe uma limitação ao prazo prescricional de ação civil pública, que é muito grave, e por conta de todo esse problema que se identifica de várias limitações a remédios que surgem exatamente para dar relevância a conflitos de massa, que mostra-se a necessidade de analisar tais processos objetivos. E aqui eu gostaria de apresentar o Dr. Voltaire de Lima Moraes, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eleito segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo biênio 2010-2012, ingressou no Ministério Público em 1980, tendo atuado como promotor de justiça nas comarcas de Ibirubá, Cerro Largo, Espumoso, Uruguaiana, Esteio e Porto Alegre. Promovido a procurador de justiça, foi procurador-geral de justiça por 2 gestões, foi também presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça da Confederação Nacional do Ministério Público, nomeado juiz do Tribunal de Alçada em 1997, em vaga de representante da classe do Ministério Público, promovido a desembargador do Tribunal de Justiça em 1998, integrou a 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a qual presidiu. Presidiu o Conselho de Relações Institucionais e Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na gestão 2008-2010, que tratará conosco aqui das questões processuais dos processos objetivos. Também quero apresentar a doutora Bruna Ferreira, advogada em Brasília com atuação perante os tribunais superiores, membro do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e especialista em Direito Público, que nos trará o tema da garantia de participação efetiva das entidades de defesa dos consumidores nos recursos repetitivos. E também quero apresentar o doutor Bruno Nubens Barbosa Miragem, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é especialista em Direito Civil e em Direito Internacional, professor de Direito Civil e Direito do Consumidor da Escola Superior do Ministério Público, da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul e do Uniriter, diretor do Departamento de Direito do Consumidor do IARGS e advogado, parecerista e consultor jurídico em Porto Alegre, que nos trará o tema da objetivação do recurso especial e os seus riscos e desafios para o direito do consumidor. Que tenham todos um bom painel. Por favor, doutor Voltaire.
A minha saudação inicial à doutora Maria Elisa César Novaes, que preside esta mesa, a doutora Bruna Ferreira, copartícipe desta mesa que vai abordar essa temática, e ao doutor Bruno Mirage. A minha saudação a todos os participantes deste evento, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, magistrados, participantes de entidades que aqui representam as mais diversas, meus senhores e minhas senhoras. Eu tenho primeiro uma incumbência que reputo difícil, porque o tema que me foi dado envolve processos objetivos. Depois que me falaram sobre isso, eu fiquei pensando, e vendo que tem alguns aqui, inclusive, não tem informação jurídica, eu digo, eu falar sobre processos objetivos, que é uma questão eminentemente técnica, com várias peculiaridades processuais, eu vou ter que minimizar isso aí. Daí porque a minha rebeldia inicial, que vocês não vão encontrar comigo, por exemplo, nenhuma projeção na tela, né? Porque eu já fiz até algumas modificações. Eu não vou seguir aquela orientação que um dia um colega de evento me disse, olha, eu a partir de hoje eu não ponho mais tela em lugar nenhum. Eu digo, mas o que aconteceu? Eu disse, não, eu estava fazendo uma exposição, terminei a exposição, de repente saí e alguém me perguntou fora, já ali no coffee break, mas o senhor, quando é que é a sua exposição? Eu disse, não, eu acabei de fazer. Mas o senhor não viu? Não, eu estava tão atento à tela que eu nem enxerguei. Então, evidentemente, eu não vou seguir, não é por causa disso que eu estou seguindo essa orientação, é realmente porque eu fiz algumas modificações, inclusive de última hora. Nós estamos vivendo numa época que às vezes não se para refletir, eu acho isso muito grave. As coisas vêm solavanco, elas vêm sendo atropeladas, e a gente não para refletir. Por que eu digo isso? Porque se nós traçarmos um paralelo entre a Constituição de 1988 com a anterior, nós vamos verificar que algumas coisas mudaram que a gente não percebeu, ou às vezes não percebe de forma sensível. Por exemplo, a questão do acesso à justiça. No plano, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, a Constituição de 67 com a emenda de 69, estabelecia a legitimidade única e exclusiva do Procurador-Geral da República no âmbito federal e do Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual. Depois, criaram-se novos mecanismos de tutela dos mais diferentes direitos, como, por exemplo, o mandato de junção. Há outro aspecto que cabe aqui ser referido, é que o princípio da inafastabilidade da jurisdição foi ampliado e a gente às vezes não consegue perceber isso. Por quê? Questão muito simples. A Constituição anterior dizia que nenhuma lesão de direito individual será subtraída da apreciação judicial. A atual diz nenhuma lesão a qualquer direito, não restringe que seja um individual, a qualquer direito, ou ameaça, inclusive. Olha, isso fez estes aspectos todos, somados e mais outros ainda, que nós tivéssemos um grau de litigiosidade muito sensível hoje. Por exemplo, nós estamos vendo demandas que nunca antes existiam. Eu sempre digo, até falando sério, ao mesmo tempo brincando com meus alunos, que para mim o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, creio que outros também, é o maior zoológico jurídico. Porque a gente vê coisa lá quando aparece um bicho que nós temos dificuldade de enquadrar na jaula correta juridicamente falando.
O que é isso? Nunca vi, o que está acontecendo? Então, nós temos essas dificuldades. De outro lado, me preocupa o fato de nós termos inúmeras demandas individuais, quando uma única demanda, ou uma ação coletiva, ou uma ação civil pública, poderia resolver o problema de inúmeras pessoas, dada a eficácia erga omnes. Me preocupa, por exemplo, o fato de que nós tenhamos hoje alguns mecanismos que, evidentemente, todo mundo diz, ou pelo menos na sua concepção originária, vieram para melhorar a tutela do jurisdicionado, mas que, por outro lado, pode criar uma preocupação significativa. Refiro-me, basicamente, aos chamados recursos repetitivos, que será tema, evidentemente, com maior exaustão em termos de análise pela doutora Bruna e pelo doutor Bruno Mirage, mas que, às vezes, um recurso que é sobrestado pelo Supremo, e dada a repercussão geral, ou suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça, às vezes, aquela decisão ali acaba se refletindo num número expressivo de pessoas e que, às vezes, isto pode causar uma certa perplexidade. Então, nós estamos diante de algumas temáticas distintas. Tem uns dados que eu peguei agora, é recente, faz, acho que 1 hora, mais ou menos, que eu peguei, liguei lá para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, só para terem uma ideia da época que nós estamos vivendo em termos de litigiosidade. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, em termos de matéria de direito privado, processos suspensos, considerados repetitivos, que estão a merecer, digamos, uma apreciação ainda pelo STJ. Suspensos, 39.798 processos. Sobrestados, que é a terminologia que se utiliza, sobrestados pelo Supremo, suspensos pelo STJ. Suspensos na forma do 543C, parágrafo 1º, sobrestados na forma do 543B, parágrafo 1º do CPC, 4.102 processos. Em matéria de direito público, já se inverte a situação, porque, na verdade, os sobrestados são 7.608, é um número menor, mas o suspenso é menor em relação aos sobrestados, que é 3.265. Dados de hoje à tarde. Então, vejo que nós estamos diante desta realidade. Se nós verificarmos, nós temos um semestre inteiro na faculdade que se dedica aos recursos, né? E se estuda recurso, como fazer recurso, como interpor um recurso, mas não há nenhum processo, ou, no caso, um semestre, mais especificamente, que se estude mediação, por exemplo. Esse é um outro aspecto. Talvez aí esteja um dos tentáculos da raiz do problema, dessa grande litigiosidade. Por outro lado, nós teríamos que valorizar aquilo que se denomina de advocacia preventiva,